Então, você aí é psicólogo, psicóloga? Então me segue que eu tenho conteúdo exclusivo para você. Vem comigo. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, sou a Aline Cristina da Silva, sou psicóloga e tenho aqui mais um vídeo para você que está aí me seguindo nos canais, no YouTube, Instagram, Facebook. Muito obrigada aí por sua companhia, por sua audiência. E o vídeo de hoje é um vídeo que vai falar sobre como a pirâmide e a teoria de Maslow pode te ajudar na sua prática clínica como psicólogo, psicóloga. Vou mostrar como que a nossa atenção voltada para essa teoria pode contribuir para a nossa prática clínica. Então vamos lá, vem comigo, acompanhe meu raciocínio. O primeiro conceito que Maslow coloca na pirâmide, né, como base, são as necessidades fisiológicas. Então, todos nós temos necessidades fisiológicas. Quais são essas necessidades? As necessidades básicas, né, que influenciam na nossa sobrevivência, no nosso humor. Então, sono, fome, frio, né, tudo aquilo que fisiologicamente nos afeta ou nos causa desconforto pode afetar no nosso humor, né? No nosso nível de satisfação, de conforto ou desconforto. E como que isso pode ser útil no seu consultório, né? Na sua prática clínica? Bom, primeiro que eu oriento, que seria importante que você ficasse atento às necessidades do seu paciente. Como é que o paciente está chegando até você? Será que ele está com fome, sono, frio, doente, né? Às vezes ele está, sei lá, com um resfriado, uma gripe, ou teve uma noite mal dormida, ou emocionalmente está ali com uma crise de ansiedade, ou enfim, como que o seu paciente está fisiologicamente? Será que ele está com vontade de fazer xixi, com uma constipação intestinal, né? Será que ele está sobre o uso de alguma medicação? Como é que está fisiologicamente seu paciente? Já parou para pensar nisso? Que isso pode influenciar no seu atendimento? Então, assim, na minha prática, eu costumo me preocupar com isso. Eu me coloco muito no lugar do paciente, né? Se eu não estou bem, se eu não estou me sentindo bem, é muito provável que outras pessoas também não se sintam bem. Então, você está atento às necessidades é fundamental para que seu paciente se sinta confortável. Então, vamos lá. O paciente chegou, você já dá aquela olhada assim, se é uma recepção, como que ele está? Agitado, tranquilo, calmo, ansioso, se sacudindo lá? Às vezes tem gente que chega e está lá se sacudindo, ansioso, angustiado, agoniado. Às vezes o paciente chega num horário que muito cedo, está com sono ainda, ou sei lá, está perto da hora de uma refeição, do almoço, do jantar, né? Saiu correndo às vezes do trabalho, da escola, da faculdade, de algum lugar, não teve tempo de se alimentar direito, então tá com fome. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho pronto para oferecer para o meu paciente um chá, uma água natural, água gelada, água misturada, às vezes uma torradinha, um biscoito, um lanche. Então, eu sempre me preocupo em oferecer o meu melhor para o paciente. Sempre tem banheiro, o banheiro vai ter lá um sabonete, toalha de papel, papel higiênico de boa qualidade, por favor, nada de economia com isso. Para quê? Para o paciente se sentir confortável. Um paciente que se sente confortável, ele está mais propenso a me indicar ou a te indicar para uma outra pessoa. Parou para pensar nisso? Quando a pessoa se sente acolhida, confortável, né? Quando ela se sente bem, ela tem uma tendência a recomendar o serviço. Então fica aí a primeira necessidade, segundo a pirâmide de Maslow, aquela que está na base da pirâmide, que é a questão das necessidades fisiológicas, né? Na sequência, Maslow coloca a necessidade de segurança, de proteção.
E como é que isso se aplica à nossa rotina de trabalho, né? Bom, primeiro que nós psicólogos trabalhamos sob sigilo profissional. Então, quando a gente fala de segurança, o paciente tem que ter a certeza de que as informações sobre ele estão protegidas, né? De que você vai ter ética, de que você vai fazer um trabalho íntegro, honesto, respeitoso. Então, tem aí essa necessidade, né? O paciente precisa se sentir seguro com você, seguro para não ser julgado, seguro fisicamente, né? Ele tem que saber que o acesso dele até seu consultório é seguro, que tem às vezes transporte, que tem segurança, ou que tem onde estacionar o carro, né? Ele tem que saber que nesse tempo que ele está com você, no tempo da sessão, que eu sugiro aí um tempo de 50 minutos, que é o tempo que eu faço de sessão, ele esteja seguro, né? Protegido nesse ambiente, nesse set terapêutico. Então isso é importante também, que as informações que ele compartilha da vida dele vão ser tratadas com seriedade, com respeito. Isso é fundamental para que o paciente sinta-se seguro, tanto fisicamente, né, de que o lugar não é um local perigoso, como com as informações que ele está compartilhando com você, psicólogo, psicóloga, assim como que o tratamento, a locomoção, o deslocamento também é mais seguro, né? Então a segurança, não adianta o paciente estar na sua sala, no seu consultório, preocupado com um monte de variáveis que, se ele não se sentir seguro, ele pode não voltar, ou ele pode procurar um outro lugar que ele se sinta mais confortável também no que diz respeito à segurança. Então, é importante que o paciente se sinta seguro, né? Que ele confie no seu trabalho, que ele confie em você e que seu tempo ali não seja desviado por questões de segurança. Então, fica aí a dica de Maslow para a gente aplicar no nosso consultório, nos nossos atendimentos. Da pirâmide de Maslow ainda, né, pensando na teoria de Maslow sobre as necessidades humanas, vem a necessidade de amor e relacionamento. Como é que a gente traz isso para o contexto clínico, né? Que vínculo é esse? Um vínculo de empatia, de respeito, de confiança, de uma postura de não hostilidade, de não julgamento, né? Nós estamos fazendo um trabalho com o paciente de não julgar, né? Mas de fazer uma autorreflexão, de conduzir a um processo de descoberta, de diminuir o sofrimento. Então, o paciente precisa acreditar no nosso trabalho, na nossa formação, mas também é necessário aquele algo mais que faz ter um vínculo, né? Uma postura de parceria, de compartilhar. Então, a gente precisa desenvolver uma postura, uma habilidade pessoal como profissional de psicologia, para que nós tenhamos empatia com o nosso paciente, trabalhar um bom vínculo terapêutico, né? Uma atenção, um olhar, de uma postura de não julgamento, né? A sociedade já está aí fora para isso, às vezes. Quantas pessoas não se sentem entendidas, acolhidas, não se sentem amadas, queridas, né? Então, nosso papel ali é de estar junto, de estar disponível, atento às necessidades do nosso paciente, fazendo com que a relação tenha um bom vínculo terapêutico. É assim que a gente traz a necessidade de amor, de relacionamento, buscando vínculo, sentido, conexão, empatia para o nosso paciente, né? A penúltima necessidade é a necessidade de estima. O nosso paciente, ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir pertencido ao meio que vive, ele precisa estar se sentindo querido de alguma forma, né? Importante de alguma forma. E como é que a gente desenvolve isso na parte clínica, né? Na psicologia clínica? Desenvolvemos isso fazendo com que a psicoterapia tenha utilidade para o nosso paciente. Né? Um paciente que vê utilidade no processo terapêutico, ele é um paciente que tem uma boa adesão.
que aquilo que ele está trazendo está tendo resultado, está refletindo na vida dele, nas relações, na família, no trabalho, na própria forma de viver, de perceber a si e o mundo, as suas relações. Um paciente que tem uma boa adesão ao processo terapêutico é um paciente que vê o processo terapêutico como uma ferramenta útil, seja para promoção de saúde, bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento, aí são vários, né? Vários objetivos que cada um possui, cada pessoa possui, mas de forma geral, o paciente ele tem que sentir que a psicoterapia tenha utilidade, que ele tenha estima pelo processo terapêutico, que ele tenha cuidado, zelo, né? E isso vai refletir também na percepção dele, né, de que ele é importante também no contexto fora da psicoterapia. Enfim, lá no topo da pirâmide de Maslow, nós temos as necessidades ou a necessidade de realização pessoal, né? E a vida faz sentido quando ela se manifesta por meio de postura, de atitudes, né, de coisas concretas, aquilo que a gente conquista, que a gente realiza. E não estou falando aqui de coisas materiais, não, estou falando dos relacionamentos, daquilo que faz a vida valer a pena, né? E tem um conceito que eu acho muito interessante que é de integridade, né? O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que consegue administrar as atitudes com coerência aos seus valores. E quando um psicólogo entende isso, né, entende os valores do paciente, aquilo que é importante, aquilo que é coerente para ele, a gente consegue conduzir um processo para que o paciente desenvolva essa habilidade de coerência e que ele consiga ter realizações, ferramentas, né, habilidades para ter realizações. E isso se manifesta de várias formas, às vezes a realização familiar, às vezes é social, às vezes é espiritual, é transcendental, às vezes realização para o seu paciente é conquistar independência financeira, às vezes é conseguir viajar e conhecer o mundo, às vezes é ter um bom relacionamento com os pais, mas realizar é colocar em prática os valores, né? E quando um psicólogo entende isso e consegue ajudar o paciente a encontrar esse caminho, o paciente consegue confiar e se abrir, ter essa abertura, é um paciente também que vai te indicar, que vai ver utilidade, que vai ver um crescimento pessoal. Então é um paciente que vai estar mais propenso a falar bem do seu trabalho, a falar bem da sua autoexperiência, a falar sobre como a terapia ajuda e tem ajudado. Então, quando a gente faz um bom trabalho, esse bom trabalho que você, psicólogo, está fazendo, ele não é bom só para você, né? Ele é bom para nossa classe, para nossa categoria, né? Então, quanto mais pessoas estiverem falando bem de um processo terapêutico, mais psicólogos estão sendo beneficiados, né? Então, todo mundo que faz um bom trabalho está beneficiando uma categoria profissional inteira. Já parou para pensar nisso? Que o seu trabalho às vezes é isolado ali no consultório, você fica fechado às vezes, sei lá, 6, 8 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo por dia, atendendo individualmente, e esse seu trabalho às vezes está tendo uma extensão, uma dimensão enorme, porque o paciente que sai falando bem do seu atendimento, ele está falando bem da psicologia. E quando a gente faz um bom trabalho, a gente faz um bom trabalho não só pra gente, a gente faz um bom trabalho para uma classe inteira, né, de profissionais que ajudam, profissional da saúde mental, profissional de ajuda. Então, o nosso trabalho, ainda que às vezes individualmente, né, só o psicólogo e paciente, ou psicólogo e cliente, depende de da forma de como cada pessoa chama, é um trabalho que sai do consultório, que ele transcende, ele passa desse set terapêutico e tem sentido na sociedade, na comunidade, na vida das pessoas, nas relações, né? Então é um trabalho muito importante. Então, retomando aí o nosso tema de hoje, leva para sua como uma postura, né? Estar atento, se atentar às necessidades do seu paciente. Então, quando você receber uma pessoa no seu consultório, na sua clínica,
E isso vale para tudo, né? Às vezes vai receber uma pessoa em casa, vai para uma reunião, fica atento a isso. Fica atento às necessidades fisiológicas, né? Se essa pessoa está em uma boa condição, se não tiver, tentar ajudar com que ela fique mais confortável possível. A questão da estima, né? A pessoa precisa se sentir querida, e não uma validação vã, né? Mas que aquilo que ela está dizendo, que ela está trazendo é importante. A pessoa precisa se sentir segura, confiar no seu trabalho, e você precisa estar atento às condições que isso acontece, a questão de informação, de sigilo, de ética profissional, a localização, né, para que você esteja em segurança, mas seu paciente também, que tenha acessibilidade, facilidade para que ele consiga ir com tranquilidade, segurança até seu consultório e até o próximo destino dele. É importante também a gente cuidar do vínculo, né, da relação terapêutica, e isso acontece através de algumas habilidades que nós profissionais temos que desenvolver, como empatia, não julgamento, uma escuta. Nós precisamos ter um bom vínculo com o nosso paciente, e esse vínculo significa uma postura de estar junto, né? De entender o ponto de vista dele, de traçar um plano de tratamento adequado para demanda dele, para ter uma postura ética clara, objetiva e humana, né? Sobretudo humana. E nós precisamos também estar atento de que a vida acontece quando a gente realiza, né? Ela se manifesta nas coisas que nós produzimos. E são tantos processos abstratos como processos concretos, né? Então, por exemplo, a criatividade é um processo abstrato, mas uma obra de arte é a concretude da criatividade. Então, aquilo que o nosso paciente faz lá fora do consultório é aquilo que dá visibilidade ao que está internamente dentro dele e reflete o processo de crescimento, de aprendizado, de reflexão, desenvolvimento de habilidades pessoais que são proporcionados através de um bom processo terapêutico. Então fica aí, né, a minha contribuição de como a pirâmide de Maslow, aquilo que a gente aprendeu lá atrás, início da faculdade, do curso, que a gente pensa às vezes, não sou da psicologia organizacional, não trabalho com administração, mas tá aí a dica, né, que pode fazer muita diferença na sua atuação como psicólogo ou psicóloga clínica. Então fica aí o meu agradecimento pela audiência. Se gostou, compartilha, pensa comigo, quanto mais psicólogos estiverem fazendo um bom trabalho, melhor para a nossa classe, para a nossa profissão, né? Então, se gostou, compartilha, comenta, se tem alguma ideia, compartilha a sua ideia, comenta, marca alguém no comentário, mas vamos fazer com que esse vídeo seja importante, não só para você que está me ouvindo aí agora, mas divulga esse material que você vai estar ajudando não só um amigo às vezes próximo, mas a nossa classe, né? A gente tem que pensar na nossa atuação, não só isoladamente, mas em grupo, no coletivo. Quanto mais profissionais estiverem fazendo um bom trabalho, melhor para todos nós, para a psicologia de forma geral, ok? Então, até o próximo vídeo. Até mais!